Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero trazer mais um ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações de mercado e também informações aqui do setor de análise da Capitalismo. Começando com o relatório Focus do Banco Central, hoje a gente vai falar do último de 2019, né? Teve mais um aumento do IPCA de 3,98 para 4,04 e do PIB de 1,16 para 1,17, lembrando que a economia em 2019 deve fechar no ritmo mais alto de crescimento desde o início da crise em 2014. Até quando a gente leva em consideração o ritmo de emprego mensal, né, o ritmo de geração de emprego mensal, hoje o Brasil teria potencial de crescer 2,5% até 3%, e no final do ano aí nós tivemos vendas de shopping altas, supermercados, automóveis, índices de confiança também em alta, e a inflação bem acomodada, apesar dessa queda da alta, né, do preço da carne nos últimos meses. Nós tivemos, no final da semana passada, o aumento da tensão internacional aí, em função do ataque dos Estados Unidos, que acabou matando um dos principais comandantes iranianos em Bagdá. Inclusive o Irã já comentou que iria retalhar de forma severa os Estados Unidos, que até agora não aconteceu. E o que a gente faz nesses casos é acompanhar os desdobramentos, né, pessoal? É muito importante sempre que a gente tenha uma estratégia prévia de atuação para saber o que fazer quando acontece uma coisa que não é esperada, como, por exemplo, caso tivesse uma guerra, né? Então, nesse momento, o que a gente faz é não morrer de véspera, como eu brinco sempre, e atuar da mesma forma que a gente vem atuando. Quem opera em bolsa no curto prazo, caso tenha alguma mudança nos preços, a gente vai atuar, e quem opera em bolsa no longo prazo, se não alterar os fundamentos das empresas, continua da mesma forma, tá? Então sempre é bom, né, em momentos que a gente tenha dúvidas, em momentos negativos a gente manter a calma, e também em momentos de euforia buscar não ficar eufóricos demais e às vezes aumentar a exposição em bolsa até acima do que a gente deveria. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos aí nas próximas semanas, tá? Então o que esperar nessa semana agora? Aqui no Brasil, o principal destaque é a divulgação da produção industrial de novembro e também do IPCA de dezembro. Já no mercado internacional, seguem as negociações entre Estados Unidos e China para encerrar essa guerra comercial. O Trump comentou que até dia 15 deve ser assinada a primeira fase do acordo entre China e Estados Unidos, apesar da China ainda ter comentado que não tem nada certo, tá? Aqui a agenda de proventos, né, pessoal? Essa semana ficando o ex-proventos dia 6, JSLG, Santander e Apvida, dia 7, Neoenergia, Banco BTG. Esse é o gráfico semanal do Ibovespa. O Ibovespa em 2019 teve o quarto ano consecutivo de alta. A gente segue, né, a tendência primária de alta iniciada em 2016 dentro desse canal aqui, bem desenhado para cima, né? O Ibovespa subiu 1,01% nessa última semana, 117.700 pontos. E em 2019, como eu comentei, quarto ano consecutivo de alta, o Ibovespa subiu bons 31,58%. Não tivemos muita coisa em relação a notícias de empresas, nem fatos relevantes, até em função dos feriados nas últimas 2 semanas. Destaques aqui de baixo, a Unipar caiu 8,05, Eduque 6,6, Time for Fun 5,6, Rumo 4,6 e Gol, né? Normalmente quando tem alta de petróleo e dólar, as empresas aéreas sofrem um pouco. Gol caiu 2,76. Destaques positivos, Gafisa subiu 18,29, Login 17,8, Unicasa 17,4, JHSF 16,3, JSLG com 11,06% de alta. Desses ativos aqui, nós temos recomendação de médio prazo desses destaques de alta em Login, recomendação que foi dada no último dia 12 de dezembro, com alta de 46% até agora, e JSLG, que é outro ativo que a gente opera bastante no médio prazo, na estratégia do rastreador de tendências, operação iniciada no dia 3 de setembro. Para quem reduziu, né, quer vender metade da posição, o ganho está em 40%, e para quem não reduziu, o ganho parcial está em 63%. E aqui outros destaques, até antes de entrar nos destaques, pessoal, muitas pessoas estão nos perguntando a respeito da B3, inclusive no último dia 27 eu tinha feito um vídeo sobre a B3, depois da conclusão da arbitragem envolvendo a central depositária da empresa e da nova proposta de regulamentação da CVM, já prevendo, né, concorrência para a B3, ou seja, novas bolsas aqui no Brasil, e nós fomos surpreendidos com o fato relevante da B3 no último dia 2, né? Era
é uma questão posta já para o pessoal da análise da Capitalizo, que em algum momento vai ter concorrência e que as margens cairiam, né? Mas a gente foi surpreendido, né, com a B3 abrindo mão de receitas bem acima do esperado. Quando a gente olha os cortes hoje, nos últimos 12 meses, representariam em torno de 5% da receita, e quando a gente olha, não tem nada previsto, a não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, claro, previsto de novos concorrentes entrando aí pelo menos nos próximos 12, 24 meses, né? Cortar 5% da receita, e o pior foi a compensação que a B3 fez, né? Como, por exemplo, taxar recebimento de dividendos, o que no nosso entendimento aqui do setor de análise é uma medida bastante esdrúxula, para dizer assim, né? Considerando a precificação atual da B3, que é um ativo que está, entre aspas, um pouco mais caro, né? Deu um sinal muito negativo para a gente, utilizando as próprias informações que a empresa trouxe ao mercado, tá? Então a gente vai fazer um vídeo essa semana falando a respeito da B3 e da nossa visão, que ficou bastante negativa, um pouco pessimista até, pensando no longo prazo da B3 depois dessas mudanças, né? Tanto abrindo mão de receitas, né, de uma maneira bem acima do que a gente esperava, principalmente nesse momento, que não faz muito sentido, e tentando compensar de outras maneiras que fazem menos sentido ainda quando a gente pensa no longo prazo da empresa. Então essa semana a gente vai fazer um vídeo, na verdade, complementando, né, e até refazendo um pouco o que a gente falou nesse vídeo que foi postado no dia 27/12, tá? Já vindo para as empresas aqui, pessoal, Petrobras já tinha informado o aumento de preço de 5% no GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, sobre aumentos de gasolina e diesel em função das altas recentes do petróleo. A empresa disse que ainda está avaliando, tá? Além disso, saiu no Estadão que o BNDES deve se desfazer de 10% das ações ordinárias da Petro por meio de uma oferta no próximo dia 4 de fevereiro, ainda não tem nada confirmado pela empresa, e a Petrobras também deve vender parte das ações preferenciais no mercado. Lembrando que das ações ordinárias a Petro tem 24 bilhões, hoje seria o valor, né? E 30 bilhões em ações preferenciais. A Tupi informou que teve o rating confirmado pela SP, depois da efetivação da aquisição da fundição Tesx, que ela comprou da FCA, né, que é Fiat, Chrysler e Automobiles. É um setor, o setor metal mecânico, que ainda tem alguns ativos bem defasados ou mal precificados no nosso entendimento. Já o Banco do Brasil informou que o CAD aprovou sem restrições a parceria entre o Banco do Brasil e o UBS. O Banco do Brasil não passou muitas informações a respeito dessa parceria, a gente espera que eles passem aí nas próximas semanas, né? E o Banco do Brasil também é outro papel que está bastante descontado ainda perante os seus pares. Tá? Uma das ações preferidas aqui do setor bancário pelo pessoal da análise. Já a Ambev anunciou que deve investir pelo menos 155 milhões na expansão da fábrica em Itapissuna, Pernambuco, né? O investimento de 155 milhões deve ser feito para melhorias no parque industrial, para a produção de nova linha de artigos, para complementar uma produção de bebidas específicas e para importação de matéria-prima como malte e lúpulo, tá? Lembrando que recentemente a Petrobras já tinha anunciado expansão de uma nova fábrica no Pará. Já a TOTVS, pessoal, anunciou a compra da Consinco por 197 milhões. A Consinco é uma empresa que emprega aí 400 pessoas, teve receita de 72 milhões de reais em 2019, e ela fornece sistemas de gestão a supermercados e atacadistas de autosserviços, tá? Com esse movimento, a TOTVS aumenta a sua presença no segmento de varejo e consolida a posição de liderança vertical nos supermercados. A TOTVS, né, junto com Sinqia e também com Lynx, as principais empresas do setor de tecnologia da Bolsa, seguem liderando o movimento de consolidação do setor de softwares no Brasil. Lembrando que são empresas que estão bem capitalizadas, né? Já o Pão de Açúcar informou a aprovação da conversão de ações preferenciais para ordinárias. Cada ação PCAR 4 vai virar uma PCAR 3. Além disso, a empresa anunciou que vai migrar para o novo mercado. As datas ainda não foram anunciadas. Assim que elas forem anunciadas, a gente avisa para vocês. A Natura anunciou que finalizou a incorporação da Avon, que vai ser, no caso, o Grupo Natura, né? Os acionistas da Avon vão ficar com 27,3% do grupo, enquanto os 72,3% restantes serão de posse da Natura. O Roberto Marques, que é o presidente executivo do Conselho de Administração da Natura desde 2017 e foi um dos principais responsáveis pela compra da Avon,
vai ser o principal executivo do grupo, né, pessoal, que agora é o quarto maior grupo no segmento de beleza do mundo, tá? É outra empresa que a gente gosta bastante aqui, a Natura. Já a Braskem anunciou que vai gastar pelo menos 2,7 bi com vítimas e fechamento de postos em Alagoas, né? A Braskem fechou termo de acordo com a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Alagoas e Defensoria Pública da União para apoio, desocupação e compensação aos moradores em áreas de risco nos bairros de Mutuange, Bom Parto, Pinheiro, Bebedouro e Maceió, né? Aquele caso que os bairros estavam afundando. Desse valor aqui de 2,7, pelo menos 1,7 bi para o programa de compensação financeira e realocação, pelo menos 17 mil pessoas vão ser realocadas desses bairros e outros 1 bilhão de reais para o fechamento dos postos de sal da companhia, que já há alguns meses a empresa anunciou que não ia mais produzir salgema, ia parar de explorar salgema em Maceió, né? Vale lembrar, pessoal, que os valores são altos, mas bem abaixo aí dos 20 bilhões que esses órgãos estatais estavam pedindo, né? Podia chegar até 20 bilhões de valor, inicialmente aí na casa dos 2,7 bi, a notícia positiva que ajuda a destravar, que pode ajudar, né, na verdade, a destravar a venda da Braskem, que interessa tanto ao Odebrecht e também à Petrobras. E para finalizar, pessoal, prévia do Ibovespa, a gente teve a terceira prévia da carteira que é válida de janeiro até abril. Nós tivemos a entrada da TOTUS. Além da TOTUS, nas outras prévias tinham entrado Hering, Carrefour, Apivida e Sul América. Não houve exclusão de nenhuma empresa e dessa forma o Ibovespa passa a contar com 73 ações. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Acredito que na semana que vem a gente tenha mais notícias, né? E para finalizar, quero deixar, como sempre, aqui para quem quiser conhecer mais um pouquinho da Capitalizo, os nossos produtos de recomendações. Top Renda Fixa, o Top Fundos são recomendações de fundos e fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos, o Full Trader, que são as recomendações de médio e de curto prazo, mas que também tem as recomendações do Invista em Ações, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis, né? Todos os meses a gente traz algum relatório com alguma recomendação, uma abordagem mais fundamentalista. Vou deixar a nossa lista do Whats, o nosso canal do Telegram e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.